Bom dia, igreja. Bom dia. Eu cumprimento todos com a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. É uma satisfação muito grande poder estar nesse mês escatológico, trazendo a mensagem. Eu acho que nós poderíamos ir embora já com o que foi colocado, o que foi pregado, o que foi testemunhado já. Mas Deus, Ele tem sempre algo maior e melhor para a gente o tempo todo. Ele quer nos conduzir a uma vida santa. E a palavra de hoje, ela vai justamente confrontar e vir realmente dar uma resposta e ser aqui sem conhecer o que seria passado no teatro, né? Que a Lélia e a equipe já tinha organizado e já vem ensaiando há tempos. É muito direcionada essa palavra nesta manhã. Escatologia, fim dos tempos, volta de Jesus, céu e inferno. Então você que trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você se colocasse de pé e abrisse lá no Evangelho de Lucas, a partir do Lucas 16, a partir do verso 19. Eu confesso que eu já vi essa peça teatral inúmeras vezes, e todas as vezes que Jesus, ali representado, ele vem e abraça e pega aquele guerreiro, aquela guerreira, eu me emociono, porque eu fico imaginando como será a vinda de Jesus, e te abraçando, e te pegando, e te levando justamente ao céu. A palavra do Senhor diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se arregalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos no seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentas. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, os outros não podem, nem de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que nos dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pode se assentar, glorificando ao Senhor por essa palavra. Graças a Deus. Como eu falei,
Esse teatro representou muito e tem muito sentido com a palavra de hoje. E o tema principal, e é uma pergunta que eu faço para mim e para você: céu e inferno, qual é a sua escolha? A nossa vida é cheia de escolhas, posicionamentos, decisões. Hoje, se você está aí, se eu estou aqui, se nós estamos em uma posição no trabalho, na igreja, ministério, foi através de decisões, posicionamento e escolhas. Desde o começo já caminhava assim para que as coisas acontecessem dessa forma, porque nós buscamos cada vez mais santidade. Se você está na igreja, é porque você busca algo. Se você está querendo ir aos céus, estar e permanecer com Deus, é porque você quer algo. Escolha, decisão e posicionamento. Foi como esse teatro aqui representou. Porque aqui tinha várias situações adversas, situações que o mundo nos oferece. Prostituição, ganância, dinheiro. E aí todos aqui escolheram aquilo que o mundo oferece. Escolheram se deleitar com as coisas desse mundo. E foram ali justamente conduzidos e seduzidos, né, pelas coisas que esse mundo está toda hora batendo da nossa porta. Mas nós, por estarmos aqui, estarmos num domingo pela manhã, a igreja, vindo adorar, bendizer, louvar, glorificar ao Senhor, é a decisão mais sábia que nós tomamos, é a decisão mais correta que nós tomamos. Porque existem vidas, existe vida depois daqui. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse texto representa sim, representa duas mortes distintas, duas vidas distintas e dois destinos distintos. Um vivia completamente a sua vida arregalado de prazeres. O rico tinha ali todo o seu reinado, todo o seu castelo, todas as suas riquezas, conduzidas por comidas, conduzidas por bens, por poderes, por posses. E no segundo plano, o pobre, que estava ali, assentado à porta daquele rico. Pobre não porque com certeza ele não queria, cheio de ali, úlceras, doenças, feridas, e sua companhia eram os cães. Então você fala, pastor Richard, que o rico não vai para o céu e o pobre vai para o céu? Não, existem pobres que vão para o inferno, existem ricos que irão para o céu. Esse não é o tema principal. Esse é o tema que mostra que nós aqui nessa terra, nós podemos ter tudo. Nós podemos conquistar tudo. Nós estamos correndo atrás de coisas, bens. Nós estamos correndo atrás de dinheiro. Nós temos perdido a vida com Cristo, de intimidade com Cristo, porque nós estamos correndo atrás das coisas, dos prazeres desse mundo. É aí que está o problema. Mas o Senhor podia fazer de nós, homens e mulheres, totalmente com o coração convertido a Ele, e não ter pecado, e não ter falha, não ter erro. Podia sim, mas nós seríamos marionetes, nós seríamos aqueles bonequinhos nas mãos daqueles que o conduzem. É por isso que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha. E o livre-arbítrio é justamente isso. Os prazeres do mundo, eles estão aí, e não vamos mentir que não é gostoso. Não vamos aqui ser hipócritas e falar que não é bom. Mas é aí que está a grande chave, a grande resposta. Se nós deixamos tudo isso para trás,
se nós não queremos isso, abrimos mão desses prazeres aqui nessa terra, viver completamente os deleites dela, para seguir Jesus, a fazer o que Ele realmente quer que façamos, a ver e viver realmente o que o Senhor quer para mim e para você. Isso é o verdadeiro sentido do livre-arbítrio, é a escolha, é a decisão, é o posicionamento. Não sei se vocês lembram, existia um programa aí na televisão, aí, quando a televisão não era tanta pornografia, tanta coisa errada, chamava-se Você Decide. Quantos já viram? Você Decide. Você Decide. Então tinha ali uma história, toda uma história, e as pessoas ligavam para lá para ver qual que seria o melhor fim, o que mais lhe agradava, o que mais fazia sentido com aquela história. E quando tinha mais ligações, mais respostas ali, era o que passava. E se você ficava, qual que seria a segunda resposta? Qual que seria aquela que não foi a totalmente eleita? Talvez não era a que você queria, mas você via. E é assim a nossa vida. É assim a nossa caminhada, é assim o nosso tempo aqui nessa terra. Mas não são as pessoas que vão decidir, não haverão ligações para decidir para você. É você quem decide, é você quem decide. Céu e inferno, é você quem decide. O problema do rico era justamente isso. Se nós formos ver, ele foi rico. Ele não fala que em nenhum momento que ele roubava, que ele foi rico porque ele fazia coisas ilícitas, porque algo trazia riqueza por coisas erradas que ele fazia. Ele simplesmente era rico. Mas o grande problema é que ele tinha uma pessoa à sua porta todos os dias, necessitado, buscando ali algo, talvez a migalha que caía da mesa. As migalhas nesse sentido aqui, antigamente não se tinha lenço para limpar as mãos. Então, esses poderosos, eles com as comidas, as carnes, eles comiam com a mão mesmo. Não tinha talher, eles comiam e a mão ficava cheia de gordura. Então eles pegavam o pão e passavam o pão assim para limpar e jogavam. Era o pão que absorvia toda aquela gordura, aquele óleo, aquelas coisas que ficavam na mão dele. Então ele se deleitava, se possível, com aquele pão que caía sobre a mesa. Não era aquela migalhinha que a gente faz que às vezes farelinho, não. Era sobre isso que ele estava falando. Então o grande problema era esse. O rico tinha uma pessoa ali por perto que ele poderia ajudar a todo instante, poderia sim conduzi-lo a uma vida melhor, porque ele tinha muito e o outro não tinha nada. E o Senhor nos dá 10 mandamentos. Estava até conversando com o Otávio. Os 10 mandamentos resumem justamente uma parte a adorar a Deus e as outras partes ao próximo como a si mesmo. É quando Jesus fala lá em Êxodo 20, e quando Jesus fala lá em Mateus, se não me engano, até anotei, Mateus 23, quando ele fala, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se nós formos ver a situação desse rico, dessas duas vidas, dessas duas pessoas que viveram nesse mundo, que curtiram, que tiveram momentos de prazer e desprazeres, nós temos um pobre que, independente da situação dele, ele permaneceu fiel a Cristo. Ele permaneceu acreditando e tendo fé. Ele permaneceu ali, mesmo na situação adversa, mesmo com úlceras, pobre, ali sendo lambido pelos cachorros.
uma situação totalmente deplorável, mas ele permaneceu. Às vezes nós estamos numa classe, não estou falando da Missão Portugal, estou falando das igrejas aí fora, de uns crentes mimimi, que o pastor não pode falar um A com ele, o pastor não pode exortá-lo, não pode falar, olha, você está errado nisso, você está errado nisso, você tem que consertar isso. Aí o crente, que se diz crente, sai da igreja, não volta mais, passa por probleminhas aí da vida, da saúde. Não, Deus não é esse Deus que cuida, que ama. Mas você tem buscado? Você tem sim se colocado à disposição desse Deus que ama? Ou você está brincando de ser crente? Brincando de ir na igreja? Brincando de ser evangélico? Aqui está mostrando justamente isso. Se você continuar brincando de ser crente, você vai para o inferno. É fim dos tempos, é escatologia, é destino. Nós temos aqui palavras da quarta-feira que o nosso pastor está conduzindo sobre escatologia, sobre um aprofundar mais do que é o fim dos tempos, o que está acontecendo. E eu estou levando para um lado de desde quando eu comecei a entender o que nossos pastores estão falando, que eu queria falar sobre isso. O nosso destino ou é céu ou é inferno. Você decide. Para de brincar de ser crente. Senão você e eu, talvez, se nós não permanecermos firmes no Senhor, nós vamos para lá. Ser pobre e doente não é passaporte para o céu. Lázaro, mesma situação, adorava a Deus, e por isso ele foi ao céu. Foi o que eu acabei de falar aqui. Segundo ponto, contraste na morte. Olha o verso 22. Aconteceu, morreu um mendigo, a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Duas mortes diferentes. Chegaram talvez no mesmo dia. Um foi levado pelos anjos. Aqui, representado aqui, né? Ali foi Jesus, mas com certeza devia ter uns anjos ali invisíveis, mas ali conduziu. E esse pobre não teve festa, não teve nada, não teve ali o velório, não teve, talvez ele foi enterrado lá por como indigente, mas ele foi levado aos céus pelos anjos. Esse outro não. Talvez tinha muitos amigos ali que talvez estava presente nas festas, nos eventos, a bebedeira, comida, e aquele velório cheio de pessoas, mas pessoas vazias, pessoas que talvez podem estar fazendo companhia para esse senhor, esse rico. E muitos pensam que isso aqui eu estava me aprofundando um pouquinho mais, e às vezes alguns estudiosos falam que isso aqui era uma parábola. Isso aqui se tratava de uma parábola de Cristo. Mas se você for ver realmente, é uma história como Davi venceu Golias, é uma história como Daniel foi para a cova dos leões, uma história de José que foi para a cova, para a cisterna. Porque aqui Jesus está justamente dando nomes. É a única parábola que se diz parábola que Jesus dá nome às pessoas. Que ele fala do rico e do Lázaro. Então ele faz acreditar cada vez mais que céu e inferno estão lá. E já existe. E já tem gente lá.
E já tem gente lá também embaixo. Escolhas, decisões, posicionamentos. Nós estamos com uma situação na nossa família. Eu até pedi autorização, Lélia, eu posso falar sobre isso? Hoje faz 16 dias que o meu cunhado, ele está no CTI de um hospital, o irmão da Lélia. Lélia é minha esposa, para quem não conhece. Então ele está em coma, ele está ali 16 dias sem falar, sem fazer nada, sem movimentar, sem nada. Então essa semana já vai assim, dar o último teste para ver se tem alguma coisa funcionando lá nele, né? Porque eles fazem esse último teste para ver se não o aparelho, ele desliga automático, assim. Foi o que os médicos falaram. Se não tiver reação nenhuma por esse exame que vai fazer, os aparelhos que estão sustentando, ele desliga. E agora nós estamos passando, e agora 2 horas da manhã, tal, chegou a notícia que o meu sogro também foi internado, o pai da Lélia. Então ela nem está aqui, ela estava na peça teatral, mas saiu correndo, porque ele está também em estado não muito bom também, no hospital ele está internado. Então, o que vai responder a nossa, talvez, será que foi para o céu ou foi para o inferno? É justamente as decisões, as escolhas e os posicionamentos que eles tiveram durante a sua vida. Porque isso aqui é passageiro. Se você trabalha, se você luta com a mesma intensidade para o reino, para o céu, como você luta, você trabalha para ter dinheiro, para ter casa, para ter carro, para ter posses aqui, com certeza você vai para o céu. Porque às vezes a nossa intensidade para querer coisas daqui é muito grande. O nosso trabalho para querer coisas daqui é muito grande. E para o reino, e para o céu, morar com Jesus, qual a sua intensidade para isso? Terceiro e último, contraste na eternidade, 2 destinos diferentes. A partir do verso 25, não, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, não. No inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no teu seio. Olha só que tormento, olha só que sofrimento. Além de você estar, estou falando, você está no genérico, tá, gente? Não estou dizendo, não estou aqui, nós tudo vamos para o céu. Amém? Vamos ao céu, vamos encontrar lá. Então, imagine você no inferno, a pessoa lá no inferno, não vá, você não fica ruim. Imagina a pessoa lá do inferno, ela olhando lá do céu e vendo aquela pessoa que te evangelizou e você não deu ouvido, aquela pessoa que quis levar você para a igreja e você não deu ouvido, aquela pessoa lá curtindo o paraíso e você não deu ouvido. Quem estava lá no inferno, que era o rico, ele viu o céu. Agora olha só que interessante, ele fala com quem? Abraão, manda que Lázaro, então quer dizer que Lázaro não estava vendo ele, manda que Lázaro molhe a ponta dos dedos. Então quer dizer, nós que vamos estar lá no céu, nós não vamos nem olhar para o lado de lá não, nós não temos nem visão para o lado de lá. Mas quem está lá no inferno vai ver. Eu acho que a pior dor não é nem o fogo constante, vai ser quantas vezes a pessoa que esteve lá teve a oportunidade de conhecer Jesus, teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, teve a oportunidade de estar do outro lado e não fez. Decisão
posicionamento e escolha dessa terra. Aqui é justamente o test drive. Aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente tem que fazer para ter uma vida com o nosso Senhor. É passageira? Sim, é passageira. É rápida? É sim rápida. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que estar constantemente buscando a salvação, buscando o céu. Uma frase que eu coloquei aqui, ó: no juízo final seremos julgados por tudo que fizemos, não somente pelo que fizemos, só pela nossa, e se fizemos só para a nossa glória ou para a glória de Deus. Coloca por favor aí, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 3, do 11 ao 15, por favor. Olha só. A boca tá vazando. Olha só, cara, o que eu fiz? Dá trabalho pra vocês, cara. Meu Deus do céu. E olha que hoje eu não estou nervoso, você acredita? Toda vez que eu fico aqui, eu subo aqui para pregar a palavra, senão o pastor Clóvis me chama, misericórdia, não vou nem comer direito no sábado à noite, um dia antes, porque eu fico aquela tensão assim, mas isso é temor, sabe? Temor de trazer aquilo que o Senhor está falando com a gente. Então é assim, e hoje eu nem estou tranquilão assim. Olha só, não combinou mais com aquele microfone, eu vou pegar ele vai ficar legal. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Obrigado, Deus, eu prometo que não derramo mais. Que isso, que cara desastrado, Senhor. Quando eu for lá na sua casa de novo tomar aquele caldo, aí você passa um pano lá naquela... Gente, quem não foi na casa da Nilza ainda? Da Ilza? Gente, ela tem uma área gourmet lá, que maravilha. Belo Rogério. Agora eu te prometi, hein, vocês, hein? Eu estou aprendendo com o pastor Clóvis. Oh, meu Deus do céu, esse negócio fica ouvindo. Então o que está falando ali, gente? Que não é simplesmente nós chegarmos no céu. Nós temos que ter algo. Imagine tudo que você fez aqui na terra. Como está falando ali, vai ser forjado pelo fogo, tudo aquilo que nós fizemos. Então se você fez coisinha menininha, uma coisinha piquititinha, mas que te levou para o céu, ok. Importante, está lá. Mas nós estamos falando de galardão. Porque tudo vai ser passado pelo fogo. Toda a tua obra, tudo aquilo que você fez. Agora imagine você chegar diante de Jesus e ser ali forjado pelo fogo todas as suas obras, e tudo ser queimado. Se for de palha, for de papel, não ter significado nenhum, não ter galardão nenhum no céu. Jesus amado, vai ser vergonhoso demais. Então faz obras consistentes que te levam realmente a céu com propriedade. Para de brincar de ser crente, para de brincar de orar, para de brincar de ler a Bíblia, para de brincar de aparecer. Porque vai chegar um momento
que até mesmo nos céus, antes de entrar, tudo aquilo que nós fizemos vai ser forjado, vai ser ali passado pelo fogo. Então faça para Deus com excelência, faça para Deus coisas que agradam a Deus realmente. Não é simplesmente chegar. Eu creio também que vai ter uma hierarquia lá muito grande, porque quando esse homem aqui fala, Abraão, fala para Lázaro, então quer dizer que Abraão já está no top lá em cima. E vão ter ali pessoas com galardões ou galardãos. Pastor Clóvis, por favor, me ajude. Tem galardões. Você chegar lá, você não tem nada. Poxa, decepção, tristeza. Onde que eu parei? Há um abismo, tá, esse que já foi. Minha casa, essa parte que eu marquei. Então replicou o pai: eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que este lhe testemunhem, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Na hora que você tiver, falei que eu ia falar você, na hora que as outras pessoas estiverem lá no inferno, e querer bater um espírito ali de conscientização dele, vai ser tarde demais. Olha, vai lá e fala com os meus irmãos. Não tem que falar, não, é você que tem que falar, é você que tem que pregar, é porque é você que tem que levar o evangelho, levar a sua família para o céu, subir uma caravana junto aí, todo mundo no busão só e ir para o céu. Não tem que depender dos outros, não. Deus te levantou em meio à sua família que bebe, a sua família que mexe com droga, o seu local de trabalho que faz coisas erradas. Ele te levantou justamente naquele lugar, porque você tem que ser uma referência. Se você não consegue pegar a palavra com sabedoria em questão de inteligência, de palavra, de conhecimento, pregue com o seu testemunho. Fique caladinho, mas que as pessoas olhem para você e falem, diferente. Fica só no cantinho dele, mas toda vez que ora, eu vou almoçar no restaurante que é um bar, e tanto de gente beber cerveja, é bar mesmo. Se as pessoas passarem lá, vai pensar que eu estou tomando uma também, mas eu fico lá. E é que tanto de mesa assim e tal. E na hora que chega o meu almoço, que é um prato feito, então eu chego lá, eu abaixo minha cabeça, eu oro, agradeço o Senhor e tal. Eu estou testemunhando, eu não preciso ficar em mesa pregando o evangelho para eles. Eu estou lá testemunhando, agradecendo ao Senhor. Então, se você não consegue, através de conhecimento de palavra, pregue com o seu testemunho. Transformado, sério. Uma coisa que eu tinha que falar lá no começo, agora que eu estou lendo aqui, eu não falei. Tudo bem. Vamos falar. O inferno existe. E sabe onde ele fica? Me pergunta, gente. Onde ele fica? No final de uma vida sem Cristo. Um final de uma vida sem Cristo. Às vezes você fala que é cristão, mas não vive uma vida com Cristo. Você só fala da boca para fora. Decisão, escolhas e posicionamento. Deixa eu passar aqui para a segunda página, que nós já estamos acabando. O céu será visto por quem está no inferno. Só isso seria tormento suficiente, nós devemos imaginar. Agora, coloca para mim Apocalipse 20, o versículo 10 e o 15. Olha o que vai acontecer lá para aquelas pessoas que estão lá no inferno. E o diabo
que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aí tem com a equipe dele, tá? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse aqui é o livro. Anone, entra aí, queridão. Passa aí. Wilson, tá aqui também, queridão. Aí. Bruno, aqui, passa aí. Pastor Richard, R. Moça, Senhor, mas eu preguei a palavra. Senhor, mas eu fui, Senhor, ajudei na obra da igreja. Senhor, eu dei dízimo. Aqui não. Suponhamos, eu vendo todos vocês lá no seio de Abraão e eu lá. Marcos 9,48, por favor. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Agora, só para finalizar. Ô, Bandinho, peraí. Deixa eu fazer isso. Onde o seu bicho não morre. Mano, tá bom. E o fogo não se apaga. Essa de olhar para o telão é legal. Cara, baixa aqui, ó. Mateus 25:41. Só para fechar o que é o inferno. Isso aqui são só algumas referências. Então dirá também os que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim. Agora vamos para um lugar legal, para o céu. Imagine nós chegando lá. Moisés, como é que foi abrir o mar assim? Aí Moisés fala assim: Pastor Richard, como é que foi teu próprio Deus dentro de você? O Espírito Santo está com você o tempo todo. Como é que foi? Não, mas o mar aqui é irrelevante comparado a isso que vocês estão vivendo. O melhor que vocês viveram, né? Como é que foi viver, ter Deus o tempo todo dentro de você, um Consolador? É mesmo? Que mar, o quê? Isso é nada. Jesus lhe disse: vou lhes preparar a morada. E também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Escolha, decisão e posicionamento. Nós temos o caminho, nós temos a verdade, e nós temos a vida eterna. Qual você escolhe? Céu ou inferno? Céu. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, como é bom, Pai, conhecer mais do Senhor e saber, Senhor Deus, que
A nossa escolha, Pai, sempre, Pai, sempre, sempre, será estar junto de Ti, Pai. Onde há ruas de ouros e de cristal. Ali tudo vai ser lindo, tudo vai ser paz, morte, choro, nunca mais. E é isso, Senhor Deus, que nós queremos, que o nosso coração, Pai, seja totalmente revestido, totalmente possuído desse desejo de estar no céu, de estar, Senhor Deus, junto a Ti. Que a eternidade, Senhor Deus, seja realmente, Senhor Deus, junto ao Senhor, Pai. Porque o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa guerra, como foi representada aqui nesse teatro, Pai, ela venha valer a pena, Pai. Porque tem muitas coisas aí que o mundo está trabalhando, Senhor Deus, em favor daqueles que querem Te buscar, que querem céu, que desejam estar junto a Ti, Pai. Mas tem muitos também que já nem ligam mais, que já estão totalmente entregues, infelizmente. Mas nós não, Pai. Nós queremos permanecer lutando, Pai. E ai de nós se não for o cuidado, o amor, o zelo, a graça, a misericórdia do Senhor a cada manhã, para que nós tenhamos essa força que vem dos céus. Então, venha nos revestir, Pai, com a Tua armadura, com o Teu capacete, com a Tua espada, com o Teu escudo, com a Tua sandália, com o Teu cinturão, Senhor Deus, para que tudo, Senhor Deus, venha ficar um pouco mais leve, Pai. E nos ensina cada dia o caminho real que nos leva à santidade, que nos leva a céu, que nos leva à eternidade. Porque o fim está próximo, Pai. O fim aqui, o fim nesse mundo, o fim nessa terra. Nós queremos viver a eternidade com o Senhor, estar junto de Ti e viver para Ti. É isso que Te pedimos, e Te agradecemos e Te louvamos e Te adoramos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo nome do Senhor. Toda a honra, glória, louvor e adoração.